Vê só, em relação às eleições desse ano, que elas estão correndo um sério risco com esses posicionamentos do presidente da República, essa posição bastante agressiva, né, belicista, principalmente esse embate com o Supremo Tribunal Federal, com o Barroso. Então, isso está trazendo muito mal para o país. E corre-se o risco, né, de as eleições sofrerem prejuízos, a ponto de poder não acontecer dependendo da situação, né, do posicionamento do Bolsonaro, que isso é uma coisa muito ruim nesse momento, né? Nós estamos percebendo, por exemplo, que o Bolsonaro ele tem acentuado a carga agressiva contra o Tribunal Superior Eleitoral, mais precisamente contra as urnas eletrônicas, né? Ele insiste nessa toada de que as urnas eletrônicas não são seguras. Ele não conseguiu comprovar que as urnas eletrônicas são inseguras, mas insiste com isso porque ele sabe que ele pode perder as eleições, e ele perdendo as eleições, né, ele tem muito a perder, inclusive com muitas investigações aí contra ele, contra a família, além do que ele não quer perder as eleições, principalmente para o Partido dos Trabalhadores, para o ex-presidente Lula, né, que pelo andar da carruagem, né, pode se tornar o próximo presidente da República, né, o terceiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. O que é que acontece? Veja só a notícia de hoje. A notícia de hoje diz o seguinte aqui no Globo: senadores articulam reação a ataques de Bolsonaro e movimento de defesa do STF. Veja que acendeu a luzinha amarela assim, já quase vermelha, certo? Inclusive o Pacheco, que é o presidente do Congresso, o presidente do Senado, já sinalizou que vai fazer uma defesa desse processo eleitoral, uma defesa do Supremo Tribunal Federal, vai reunir inclusive parlamentares, reunir instituições, para que não piore a situação, porque aí a situação está sendo ameaçada mesmo, as eleições estão sendo ameaçadas com esse posicionamento do Bolsonaro, que isso é um caso muito grave, né? Você vê que ele coloca as Forças Armadas como se fosse acima dos poderes, acima do Tribunal Superior Eleitoral, né? Ele agora veio com a história de que, para haver as eleições não precisa ter o voto impresso, é só necessário colocar uma sala para as Forças Armadas para fazer a análise dos votos, né? da contagem dos votos. Quer dizer, então ela está tutelando, né? Você vê o Bolsonaro, né, como chefe do executivo, está tutelando as eleições, né, se colocando como chefe. Claro, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, né, mas não se tem, constitucionalmente não se tem esse poder de se colocar acima dos outros poderes, né, desrespeitando totalmente, né, as urnas eletrônicas, mais precisamente desrespeitando o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, e que isso é muito grave para um chefe de executivo, né? Então diz aqui a notícia: um grupo de 6 senadores um grupo de 6 senadores aliados ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, iniciou um movimento de defesa do Supremo Tribunal Federal e do sistema democrático diante de novas ameaças feitas pelo presidente Bolsonaro. A articulação começou com visitas por esses parlamentares a ministros do Supremo para prestar solidariedade na nova crise que a corte vive com o presidente. Fazem parte do grupo os senadores Randolfo Rodrigues, da Rede do Amazonas, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, né? E Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. As conversas tiveram início na terça-feira com o ministro Edson Fachin, que recebeu alguns representantes desse grupo, e se estenderam até a noite de quarta. Também houve reuniões com os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e André Mendonça. Mendonça, que é
ligado, né, foi colocado por Bolsonaro lá, né? Nos encontros, né, a maioria dos magistrados mostrou incômodo com o sentimento de isolamento do STF com a falta de defesa do Congresso à Corte, que inclusive o Congresso, de certa forma, passou até panos, né, deu panos quentes para o Bolsonaro, principalmente quando se teve essa história do indulto, né? Você vê, o próprio Pacheco foi o primeiro a dizer que é um direito do presidente, né? Quer dizer, diante da situação, ele agravou mais, né? E o Lira nem se fala, né? O Lira, chefe do Centrão, defensor do Bolsonaro, fica na moita, sempre defendendo, instigando tudo em defesa do Bolsonaro, claro, porque ele tem em troca isso, né? Muita coisa aí rolando, os interesses dele, né? Inclusive recursos, tudo isso, né? Tem o tal do orçamento secreto aí, né? Então, um dos ministros citou exemplo de ditaduras em outros 3 países e falou que na instalação desses regimes a Suprema Corte ficou isolada. Porque, é claro, se o Congresso ele não faz a defesa do outro poder, do Supremo Tribunal Federal, então ele dá margem, né, e passa pano para que as coisas ocorram. Você vê que o Bolsonaro ele se sente forte, tendo apoio de boa parte dos militares, né, das Forças Armadas, inclusive, né, não só dos generais da reserva, mas também dos generais da ativa, né, como o Braga Neto, por exemplo, o Ramos, né, o Sérgio, o Luiz Ramos, coisa desse tipo aí, e a situação se torna grave. Então, se não tiver aí um diálogo que possa conter isso aí, a coisa pode piorar. Nós temos exemplos em outros países, por exemplo, na época do Fujimori, no Peru, né? Ele chegou praticamente a fechar o Supremo Tribunal Federal, trocar todos os ministros, né? Então, pode-se ter uma fujimorização, considerando isso. Na época do Napoleão Bonaparte, mesmo considerando os poderes supremos, ele fez tudo o que ele queria de acordo com seus interesses, manipulando os poderes, né? Então, a regra é básica, é o seguinte: se o Bolsonaro ele tem apoio do Centrão, ele tem apoio das Forças Armadas, e aí os outros ficam calados na moita com medo, então o que é que acontece? O Bolsonaro vai para cima, né? Vai para cima e depois você fica olhando, então aconteceu um golpe, né? Porque o golpe não é uma coisa assim, cara, eu vou dar um golpe agora. Mas o Bolsonaro já deixou muito claro que ele não aceitará, né? Não aceitará o resultado das eleições se ele perder, usando o argumento de que não são seguras as urnas eletrônicas, mesmo que ele não tenha nenhuma prova contra isso, né? Mesmo que ele tenha sido eleito até pelas urnas eletrônicas várias vezes, inclusive como presidente da República, mas, veja, ele está tendo força nessa história aí. Então, é interessante que a sociedade ela não fique assim, imaginando, isso é bravata, isso aí está jogando para o grupinho dele. Olha, se não tiver como conter, pode ter certeza que ele vai fazer estardalhaço, vai fazer o que ele puder fazer. Primeira coisa, o seguinte: como ele está perdido, como ele está acuado, e ele tem muitas coisas para pagar, por exemplo, né, se ele sair da presidência da República, então o que resta para ele? Devido ao acuado, ele parte para cima, ele faz o que ele acha que é necessário. E se ele encontra forças, apoio suficiente, pode até não predominar muito tempo, mas se encontra força. Você vê, as Forças Armadas passando o pano do mesmo jeito, né? Apoiando esse discurso das urnas que não são seguras. Quer dizer, as Forças Armadas, você já percebeu que elas, pelo menos esses chefes aí das Forças Armadas, né, eles se colocam como acima da lei, acima da Constituição, acima dos poderes. Então, como é que se pode deixar chegar a um ponto desse? Né? Então, as pessoas estão brincando assim, olhando assim, olha, é o seguinte, é interessante pensar o seguinte, lembrar o seguinte: olha, quando o indivíduo é autoritário, o fascista, por exemplo, ele vai usar as regras, as leis, as brechas da lei para colocar os seus interesses. Não esqueça que toda ditadura, ela para se instituir, ela precisa da garantia das leis, inclusive, mesmo manipulando, para se chamar, para dizer que não é ditadura. Então ela faz isso.
Então, você tem o presidente da República que avança contra o poder judiciário, né, contra o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, contra a Suprema Corte, claramente, né, ele comete crimes diariamente, né, isso todo mundo vê. Aí ele tem um aval do Centrão, do Congresso Nacional, então com o aval do Centrão passa pano, você vê essa notícia que se teve ontem, né, esses dias, na verdade, né, esses dias nós tivemos esse evento que o Bolsonaro fez em nome da liberdade, um evento cívico em nome da liberdade de expressão, o evento esse que o Daniel Silveira levou uma placa com um indulto, né, a graça do Bolsonaro, libertando ele da prisão, mesmo antes do trânsito em julgado. Isso é uma afronta, sim, e é uma afronta muito maior pelo fato do Congresso, né, do Congresso Nacional, né, da Câmara Federal, está passando um pano para isso. Você vê, o Silveira, se não me engano, ele tá em 5 comissões da Câmara Federal. Uma delas, ele é vice-presidente, né, em relação à segurança pública. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal constituição para analisar se pode ou não fazer determinadas coisas contra os parlamentares, se eles incorrerem em algum erro. É bom que se saiba que o Silveira foi condenado por afronta ao Supremo Tribunal Federal, por agressão, por incitar a violência. O fato dele receber o indulto não quer dizer que ele não seja um criminoso nesse ponto aí, não, né? Então, o Bolsonaro deu um indulto para um criminoso. E o pior de tudo é que o parlamento está lá passando um pano. Olha, coloca ele nas comissões, quer dizer, forçando a barra, uma afronta direta ao Supremo Tribunal Federal, aos poderes, à sociedade, ao Estado democrático de direito. A interpretação que o Bolsonaro e os bolsonaristas fazem da liberdade de expressão é que pode agredir, que pode incitar violência, porque dizem, é porque está falando, é a liberdade de expressão. Não existe isso. Se você usa a liberdade de expressão para agredir a democracia, você está colocando em risco a democracia. O Silveira, como deputado, ele defendeu o ato institucional número 5, que é um ato institucional, o principal ato da ditadura, que fechou o Congresso. Quer dizer, ele, como parlamentar, ele defende ato desse que fecha o Congresso. Então, é preciso a sociedade acordar. A sociedade organizada, se organizar, a mídia, da mesma forma que a grande mídia se reuniu para o conluio, para impedir que Lula participasse das eleições de 2018, com a Lava Jato, por exemplo, que agora ficou comprovado, inclusive, com a demonstração do Comitê da Organização das Nações Unidas, deixou claro que Lula foi prejudicado politicamente, teve os seus direitos violados. Ficou claro que o Moro foi parcial, o Supremo reconheceu isso e agora a ONU reconheceu isso. E durante esse processo, a mídia passando o pano o tempo todo, inclusive trabalhando junto com o Sérgio Moro, com o Deltan Dallagnol, não é? O que significa isso? Você tem as forças, em dado momento, atuando para prejudicar um outro candidato. E prejudicou. O Lula foi preso 580 dias sem ter prova nenhuma de que ele cometeu crime. A sentença do Sérgio Moro é uma sentença vergonhosa, todo mundo já sabe disso. Ele não tem uma demonstração, olha, ele cometeu esse crime. A história do triplex é uma falácia. Quando o pessoal do MTST ocupou o famoso triplex, ele viu que aí era uma falácia, dizendo que ia ter até elevador, isso, aquilo. Uma falácia, não se teve nada disso. O Lula não comprou o triplex, né? E aí ele arrumou essa desculpa. O TRF4, por exemplo, passou o pano, leu em tempo recorde, que uma falácia também, a sentença dada por Sérgio Moro, passou o pano e passou, inclusive, não sei, uns 500 processos acima, né? Passou por cima de uns 500 processos, por exemplo, para poder colocar Lula, para impedir que Lula participasse das eleições de 2018, e conseguiu. O Lula, como preso, foi proibido de dar entrevistas. Isso que numa ditadura que ocorre.
E o Supremo Tribunal Federal, naquela época, como Fux, na época, como era substituto do presidente Toffoli na época, impediu que Lula desse entrevista. Lula foi proibido de participar das eleições, que o comitê já tinha chamado a atenção, o comitê da ONU. Ele podia sim participar das eleições, mesmo que depois julgasse e não podia assumir, mas ele podia sim participar das eleições, impedir até dele dar entrevistas. Então o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, tudo passou pano. Então eu estou chamando a atenção o seguinte, que se a mídia ela faz tudo isso, ela fez tudo isso, inclusive para impedir que Lula fosse candidato, fosse aceito como candidato a presidente da República, então agora está na hora de defender a democracia. Porque se ficar assistindo, isso é bravado, Bolsonaro isso, aquilo, se achar risível, ele vai tomando corpo porque ele tem apoio. Ele tem apoio do Congresso. Pelo menos do Lira, ele tem um apoio. E os outros ficam calados. Então está o Supremo Tribunal Federal isolado, né, nessa briga, né, e o Bolsonaro batendo firme, desrespeitando a Constituição, desrespeitando o Estado democrático de direito, né? Ele está falando agora já como se, eu quem vou comandar as eleições. Está aqui, vai ter uma salinha aqui do lado, essa salinha vai contar os votos antes do TSE. Veja só a que ponto. Então é preciso que se dê um basta, é preciso que as instituições da sociedade civil, as instituições democráticas se reúnam e defendam o Estado Democrático de Direito. Defendam. Não é porque Bolsonaro comprou o Centrão que vai deixar passar tudo. Né? O próprio Congresso está passando pano. Agora, é importante essa notícia quando o Pacheco, que é presidente do Congresso, né, porque o Lira é o presidente do parlamento lá, né, da Câmara Federal, mas o Pacheco é presidente do Congresso, que inclui o parlamento, né, a Câmara Federal e o Senado. Ele é presidente do Congresso. Então isso é muito importante, essa decisão aí, para que se possa reunir forças para impedir que o Bolsonaro faça mais absurdos, que impedir, inclusive, que se chegue ao famoso golpe, ou que se impeça que aconteçam as eleições. Porque o Bolsonaro, ele não está para brincadeira, né? Ele fala para os seus, né? Mas ele vai ganhando corpo à medida que se vê que tem apoio. Vai ganhando corpo, sim. Né? Então, que fique muito claro tudo isso. Então, veja só, na época que o Hitler assumiu o nazismo na Alemanha, a princípio era uma figura, né, que não tinha muita credibilidade, e foi avançando até ter o apoio da sociedade alemã, até, inclusive, tendo ele, um dos pontos fortes do Hitler era o apoio de milícias, coisa que o Bolsonaro também tem, apoio de milicianos, né? Não se pode enganar. A milícia está no Palácio do Planalto também. Então, que hoje, nessas eleições de 2022, o que está em jogo é a democracia ou ditadura. O que está em jogo claramente é isso. Porque quem é fascista, por exemplo, não tem essa história de, eu vou respeitar a ética, a moral, a Constituição, as leis. Não, ele vai usar as leis ou as brechas da lei de acordo com os seus interesses. Ele não vai fazer questão de virar a mesa, mesmo que depois não dê certo. Não vai fazer questão de virar a mesa sabendo que está derrotado. Então essa é a questão, né? Então aqui, nas conversas, os ministros externaram duas preocupações: que o presidente Bolsonaro não reconheça uma eventual derrota ou que ele chegue a inviabilizar as eleições. Ou seja, isso é um fato que pode acontecer. Então ligou o alerta, né? Então, caso esteja distante do principal opositor do pleito. E é o que está ocorrendo, né? Pela primeira vez, para nós, acendeu um sinal além do amarelo, pois existe uma clara ameaça. Decidimos organizar um movimento suprapartidário de defesa do STF e da democracia. Não deixaremos uma instituição isolada, porque isso é um espaço para ruptura democrática. Então, se o STF fica sozinho, só levando porrada,
É claro que o STF fez muita bobagem, inclusive, passou pano em todas as ações de Lava Jato, mas depois se reconheceu. Tem que considerar isso, né? Então, não deixarei uma instituição isolada, porque isso é um espaço para a ruptura democrática, disse Randolfo Rodrigues para a coluna. Depois dos encontros com os ministros do Supremo, os senadores tiveram uma reunião de cerca de 2 horas com Pacheco. Na conversa, se comprometeram em respaldar os atos do presidente do Congresso em defesa da Corte e das eleições e traçaram uma estratégia para reagir às ameaças de Bolsonaro. A manifestação de Pacheco, nesta quinta-feira, que destacou não ter cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições, faz parte desse planejamento. Entre as ações definidas pelo grupo está a realização de manifestações públicas, isso é importante, né, em apoio ao STF. Nos próximos dias, Pacheco e líderes do Senado irão ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e ao Supremo para manifestar suporte às cortes. O presidente do Senado também deve apresentar um projeto de lei para regular a concessão do indulto e da graça de maneira que tais benefícios não possam ser utilizados para perdoar crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A proposta terá apoio dos senadores que articulam a defesa do STF e das lideranças de seus partidos. O grupo também chamará observadores internacionais para acompanhar o processo eleitoral do Brasil e o desenrolar do pleito de outubro, como a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e o Parlamento Europeu. Outra frente é intensificar o diálogo com as Forças Armadas para garantir a segurança e o respeito aos resultados das eleições. Até saber, por exemplo, será que todas as Forças Armadas estão exatamente passando pano para o Bolsonaro? Só porque ele é o comandante em chefe? Né? Eu tenho dúvida que ela não esteja, né? Tenho dúvida, infelizmente, mas sei que existem generais militares sérios também, isso sei, né? Nenhum poder pode ficar sozinho, é preciso mostrar solidariedade ao STF. Vamos estabelecer um calendário de conversas com todos os setores, além da Corte. Isso incluirá militares e ex-ministros da Defesa, disse Renan Calheiros à coluna. Temos uma percepção institucional que, do ponto de vista do parlamento, a Câmara foi capturada pelo bolsonarismo. Um fato. Né? O Bolsonaro comprou a Câmara, comprou o Centrão. Essa afronta que se teve aí do Daniel Silveira, participando de várias comissões, chegando a ser vice-presidente de uma comissão, isso é um recado claro que o bolsonarismo tomou conta da Câmara, né? Mas não totalmente com o Congresso, no caso, tendo o Pacheco aí, né? Então, temos uma percepção institucional que, do ponto de vista do parlamento, a Câmara foi capturada pelo bolsonarismo e o Senado é a última esfera de defesa da democracia. Além de tudo, o presidente do Senado é o presidente do Congresso, justificou Randolph. Então, muito importante essa medida aí, espero que não seja tarde, eu espero que não seja tarde, né? Nós temos aí mais de 180 dias para as eleições, né? Então é possível, né, que reverta essa situação, mas não pode estar deixando o presidente da República cantar de galo acima dos outros poderes, como ele já tomou conta da Câmara Federal, ele não pode tomar conta do Supremo Tribunal Federal, né? Então tem que ter uma defesa mesmo. É isso aí, fique de olho, né? Dê um like, né, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e também ative o sininho para receber nossas novidades. Compartilhe e divulgue os nossos vídeos e dê a sua opinião, é muito importante a sua opinião, seja ela qual for, dê a sua opinião, ok? Até mais.